Lá está no ar mais um Transição Neoindustrialização, programa que fala das metas do país de ter a indústria novamente como carro-chefe do desenvolvimento do país. A gente traz a cada programa dessa temporada, dessa terceira temporada, um tema diferente, com especialistas, reportagens especiais, tudo para traçar um desenho de como isso muda a nossa vida. Vamos falar de carro elétrico hoje? Pois é, o Marcelo Vinícius de Paula, que é pesquisador de pós-doutorado em Engenharia Mecânica da Unicamp, doutor em Engenharia Mecânica com ênfase em Mecatrônica na Unicamp também. Ele é mestre em Engenharia Elétrica com ênfase em Eletrônica de Potência na Universidade Estadual de Campinas. Está aqui com a gente online, está lá direto de Campinas, inclusive, vai falar com a gente aqui, essa fera aqui, né? Tem todo esse currículo para falar sobre o carro elétrico e com a gente aqui no estúdio Fábio Alves, que é docente no curso de carros elétricos e híbridos e diretor da Escola de Aprendizagem Automotiva MECTEC, que a gente vai inclusive conhecer aqui no programa, é bem legal. O Bruno Mascarenhas vai trazer reportagens também muito legais para a gente poder ilustrar o nosso papo. Bruno, o que você vai trazer para a gente? No programa de hoje a gente vai trazer duas reportagens muito legais. A gente foi até uma escola que prepara mecânicos para trabalharem com automóveis elétricos. E também a gente veio conversar com o pessoal de uma empresa chinesa que tem várias concessionárias no Brasil, mais de 80, e já está construindo uma fábrica para fazer carros elétricos aqui no Brasil. Não perca, é daqui a pouco. A gente vai conferir, Bruno. Transição é uma produção da TVT em parceria com a Fundação Itaú Educação e Cultura. Nas redes sociais, @RedeTVT. Nossos programas também estão no portal tvtnews.com.br. Está aparecendo aqui no seu vídeo, tvtnews.com.br/transição, para ficar mais fácil para você acessar. A indústria automotiva sempre foi a menina dos olhos do Brasil. É um dos setores mais importantes da indústria brasileira. De julho de 2023 para julho de 2024, para a gente poder ter uma ideia, o setor cresceu 6,1%, chegando a um nível maior do que antes da pandemia. O Brasil, como a gente sabe, tem a meta de se reindustrializar e a indústria de automóveis elétricos faz parte desse projeto. Hoje a gente tem empresas que já estão investindo na modernização de seus parques para migrar para a produção de carros somente eletrificados. O governo federal, no âmbito do programa Nova Indústria Brasil, tem políticas de concessão de créditos tributários para as montadoras de carros populares no Brasil, com o objetivo de promover queda no preço final desses automóveis. Os investimentos em inovação e descarbonização estão alinhados com os objetivos do Nova Indústria Brasil, que vai destinar cerca de 300 bilhões de reais para financiar ações que impulsionem a indústria brasileira, para que gerem empregos e melhorem a qualidade de vida da população. Tem mais, o MOVER, Programa Nacional de Mobilidade Verde e Inovação, é um programa que faz parte disso tudo. Ele foi idealizado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e Serviços e vai promover a expansão de investimentos em eficiência energética, vai incluir limites mínimos de reciclagem na fabricação dos veículos e cobrar menos impostos de quem polui menos, criando o IPI verde. Alinhado à neoindustrialização, o MOVER amplia as exigências de descarbonização da frota automotiva e estimula a produção de novas tecnologias nas áreas de mobilidade e logística, inclusive de carros elétricos e híbridos. Mas vamos falar de carro elétrico em si? O Transição foi entender então melhor o mercado de automóveis elétricos visitando uma concessionária da montadora chinesa, a GWM. A empresa começou produzindo automóveis convencionais há 40 anos e no decorrer da sua história se especializou em carros híbridos e elétricos. É o que a gente vai ver na reportagem com Bruno Mascarenhas. Vamos ver. A GWM chegou ao Brasil em 2023, trazendo 3 tipos de automóveis: híbrido, com motores elétrico e a combustão; híbrido plug-in, com bateria maior, que precisa ser recarregada em tomada; e veículo 100% elétrico. E a expectativa da GWM é iniciar a produção de veículos no Brasil já em 2025, com veículos híbridos e veículos híbridos plug-ins. A futura fábrica ficará em Iracemápolis, no interior de São Paulo, perto de Piracicaba. Os motores de automóveis convencionais a gasolina ou etanol perdem até 70% da energia gerada em forma de calor. Já os carros elétricos, ao se movimentarem, aproveitam mais de 90% da energia das baterias.
mais eficiência e potência. A maioria dos carros tem, a combustão tem 120, 150 cavalos. Os veículos elétricos da GWM têm 171 cavalos. E alguns veículos híbridos plug-ins, que trabalham com motor a combustão e motor elétrico, chegam a ter 393 cavalos. A GWM possui fábricas na China, Rússia e Tailândia. A instalação da indústria no Brasil tem um objetivo estratégico. A prioridade hoje é o mercado brasileiro, é utilizar o Brasil inclusive como um hub de exportação para toda a América. Em 2020, o Brasil emplacou algo em torno de 20 mil veículos eletrificados, veículos híbridos plug-ins e veículos elétricos. No ano passado, em 2023, foram mais de 94 mil veículos eletrificados. O mercado de veículos eletrificados ele vem dobrando de tamanho a cada ano. A maior procura por automóveis eletrificados é consequência direta da queda da diferença de preço entre carros convencionais e elétricos. Há 2 anos atrás, os veículos elétricos custavam numa média de 250 mil reais. Atualmente, os veículos elétricos partem de 100 mil reais, na média 150 mil reais. A gente sabe que ainda está longe de ser o preço de um carro popular, mas a verdade é que o ticket médio dos carros comercializados no Brasil no passado foi de 140 mil reais. Esse ano já está em 150 mil reais, ou seja, a diferença entre o carro elétrico e um carro convencional acabou. Além do veículo elétrico ser ambientalmente correto, ele traz uma vantagem financeira importante. Um veículo convencional, quando você roda 100 km, você vai gastar R$ 43, R$ 45 reais, utilizando gasolina. Se você rodar esses mesmos 100 km com um veículo 100% elétrico, você vai gastar 15, 18 reais. Políticas públicas para o incentivo ao uso de veículos elétricos e híbridos têm trazido resultados importantes. Em São Paulo, esses automóveis estão fora do rodízio e em Brasília tem 5 anos de isenção do IPVA. Essas políticas públicas elas incentivam não a montadora, mas o usuário a adquirir um veículo mais eficiente. Isso tem sido muito eficiente, fazendo com que São Paulo, Brasília liderem o número de emplacamentos de veículos eletrificados. A GWM dá 8 anos de garantia para as baterias dos automóveis, ou 200 mil quilômetros. As revisões são feitas de 2 em 2 anos. O sistema de infraestrutura para recarregar as baterias vem ficando maior a cada dia. E recarregar a bateria em casa é algo simples de se fazer. Basta ter uma tomada de 220 volts na garagem. Existem os carregadores AC, que são os carregadores mais populares, aqueles que a gente recomenda que você instale na garagem da sua casa ou na garagem do seu trabalho. E que no caso de um carro elétrico, por exemplo, com a bateria a 10%, quando você colocar num carregador wallbox, ele vai demorar de 6 a 8 horas para recuperar 100% da bateria. E existem os carregadores DC, conhecidos mais popularmente como carregadores rápidos, que vão fazer com que essa bateria ela vá de 10% a 80% em 28, 30 minutos. A ideia da GWM é desenvolver parte dos componentes dos automóveis aqui no Brasil. Hoje nós já temos uma divisão de pesquisa e desenvolvimento, uma série de engenheiros que estão trabalhando para fazer a tropicalização de componentes. A ideia é que a gente consiga localizar os componentes básicos para iniciar a produção já em 2025 e gradualmente crescer para ter pelo menos 60% de conteúdo local, mirando também a exportação. As potentes baterias que movem os automóveis podem se tornar um problema ambiental depois da vida útil automotiva. Thiago Sugahara afirma que a história de lançar substâncias tóxicas em aterros é coisa do passado. Mesmo que não sirvam mais para movimentar carros, as baterias ainda têm utilidades. A gente pode utilizar essa bateria, por exemplo, de forma estacionária, em no breaks. Num hospital, numa escola, acabou a energia, entra em funcionamento esse storage de bateria que veio de um carro para manter as luzes acesas. Já existe inclusive empresas aqui no Brasil que fazem a reciclagem e elas vão fazer a reciclagem fazendo a desmontagem das baterias e depois fazendo um processo mecânico de trituração, mais um processo químico, para você extrair uma coisa chamada black mass, que possui lítio, manganês, uma série de terras, metais raros que vão ser reciclados para poder serem utilizados em novas baterias ou em outras aplicações.
então conversar sobre os carros elétricos, né? O Fábio aqui comigo no estúdio, repito, Marcelo com a gente de forma online, está lá em Campinas. Eu queria conversar, trazer essa conversa aqui sobre carros elétricos hoje, com o viés da paixão do brasileiro por carros, não é? Primeiro a gente viu o exemplo da GWM, Fábio. Hoje, eu queria só para a gente poder se situar, o Brasil já tem alguma fábrica que produz algum carro 100% elétrico, 100% nacional, ou a gente está ainda trazendo tudo de fora? Existe uma possibilidade ainda de não ter essa projeção de 100%. Existem algumas empresas hoje que estão produzindo aqui, mas com alguns meios de importação. Fabricam sim os carros aqui. Acabam montando, é isso? Acabam montando aqui. Montando, hoje né? eu faço parte também de um time de engenharia de uma empresa que produz uns caminhões. Então, um pedaço desse caminhão vem da China e o outro vem daqui. A gente mostrou, inclusive, já numa reportagem aqui, programas atrás, o exemplo da própria Mercedes-Benz aqui, né? Que faz já, enfim, chassis de ônibus e caminhões elétricos. Mas, assim, para a gente dizer, hoje nós temos um carro brasileiro, elétrico, ainda que ele seja montado, a gente tem algum que seja fabricado no Brasil ou não? Quem está vindo com esse propósito é a BYD, né? Que eles já estão em Camaçari ali, com essa projeção de fazer tudo aqui. Mas não tem ainda, né? Não tem ainda, estão em projetos ainda. É isso que é importante a gente deixar claro aqui, que o Brasil ainda não tem nenhuma empresa que... Tem algumas fábricas que, inclusive, fecharam suas plantas aqui no ABC e foram para outros lugares, justamente para poder se adaptar e começar a fazer o carro elétrico, mas um carro elétrico hoje brasileiro a gente ainda não tem. Né? Pedir para colocar também aqui o Marcelo, né, no nosso vídeo aqui para falar sobre isso, né? A gente tem condição, mas você como engenheiro, a gente tem condição de produzir um carro que seja 100% elétrico, com conteúdo nacional? A gente vê o caso da GWM aí na reportagem, que eles pretendem atingir 60%. Como é que você vê isso? Olha, eu enxergo... Bom, primeiro, obrigado pelo convite, André. Obrigado por convidar a gente para falar aqui. Do meu ponto de vista, hoje, o Brasil está se desenvolvendo para chegar numa maturidade tecnológica que vai permitir a gente fazer isso. Então, hoje, nós temos algumas tecnologias que ainda estão defasadas com relação ao resto do mundo, mas todos esses incentivos, como você mesmo falou, governamentais, por exemplo, o Programa Mover ou Novas Indústrias do Brasil, eles tendem a incentivar a indústria a desenvolver tecnologia nacional. Então, esses gaps, essas faltas que a indústria brasileira tem, estão começando a ser cobertas de maneira que daqui a pouco a gente vai conseguir fazer, sim, um automóvel elétrico totalmente aqui no Brasil, totalmente nacional. Maravilha. Aí a gente, assim, só para fazer um resumo da coisa, como a gente fala aqui sobre a reindustrialização do Brasil, é claro que se o Brasil tiver uma indústria de carros elétricos aí que atenda a demanda, enfim, que a população consiga também comprar, né, com preços acessíveis, a gente vai fazer com que a indústria automobilística brasileira, ela seja carro-chefe da reindustrialização, ela tem um papel importante. A gente vai falar sobre isso ao longo do programa, só que assim, carro é uma paixão do brasileiro, não adianta, a gente estava conversando aqui, tá na hora de bolar aqui, né, de seguir uma linha para fazer a conversa nesse programa, estava aqui conversando com o pessoal, com o diretor, inclusive, que é um apaixonado por carros, né, falando justamente sobre isso, sobre a paixão pelos carros. Eu não sei se eu estou enganado, Fábio, aí você me corrija se eu estiver falando alguma bobagem. Eu sou uma pessoa de mais de 50 anos, vivi lá os anos 80, os anos 90, quando o moleque, a criança, na verdade, era apaixonada por um carro, queria ter um carro, né? Era um sonho de consumo e tal. As coisas têm mudado ao longo do passar dos tempos, as coisas têm mudado. Hoje você tem uma série de jovens que preferem o Uber, não querem ter o carro, acham que, enfim, mudou um pouco isso. O carro elétrico, ele está envolvido nesse conceito? Porque quando a gente entra num carro para dirigir o carro, que tem aquela paixão, sentir o pulsar do carro, a gente quer acelerar e tal, e no carro elétrico é meio diferente. Como é que é essa história? Tem gente que ama, tem gente que odeia o carro elétrico. Como é que você vê isso? É muito legal isso aí, cara. É uma briga, né? Na verdade. Porque quem é apaixonado por carro gosta de barulho. Não é verdade? O diretor aqui, deixa eu só fazer, eu tenho que falar, foi o que ele falou assim, eu tenho um Fusca, eu ia vender o Fusca, não vou vender o Fusca porque eu gosto de acelerar e eu gosto de sentir o... Você vê até ironia, né? Eu adoro o carro elétrico que eu tenho e eu curto velocidade, moto. Meu hobby é moto, acelerar com moto. Mas a diferença hoje com essa galerinha que tá vindo aí hoje, eles não querem saber mais disso daí.
Hoje o mais importante para eles é um iPhone. O iPhone ele tem tudo, né? Uhum. Ele vai para onde ele quer em segundos, né? Vamos falar assim. Agora, a sensibilidade de pilotagem de um carro elétrico é muito diferente. Só entende mesmo quem está conduzindo. Então você imagina toda aquela situação que você tem que esperar o combustível entrar, fazer todo aquele processo, ali você tem uma entrega imediata. Então, se a gente for falar sensibilidade de acelerar, vamos voltar lá do nosso tempo, lá dos golzinhos turbo, lembra? Sim. Era uma emoção, né? GTI, né? GTS, Então, GTI. tudo aquilo que você põe ali para ele te entregar, você já tem ali prontinho, entendeu? Em fácil. Só não tem a sensibilidade ali do barulho, mas a projeção do carro, a aceleração do carro é inesquecível. E é um negócio interessante para você que não andou ainda de carro elétrico, não sabe como é que é. Uma vez eu entrei num táxi aqui em São Paulo, e, enfim, eu achei que o carro tivesse desligado, acho que era uma Corolla Cross, enfim, né? O carro de repente começou a andar. Eu falei assim, nossa, ele está andando, o que é isso? Eu falei assim, ele é elétrico? Eu falei assim, isso aqui é híbrido e tal. Então muda completamente isso que o Fábio fala, que é a sensibilidade, né? Que a sua relação com o automóvel, com a dirigibilidade muda bastante. Mas eu quero ouvir o Marcelo também sobre isso, né? Você tem uma paixão por carros também, como é que é o teu sentimento em relação a isso, Marcelo? Fala aí. Eu tenho sim, inclusive meu hobby hoje é kart, adoro andar de kart. Eu estou esperando ainda lançar algum tipo de kart elétrico aqui em Campinas para começar a fazer, mas de fato o ronco do motor você não vai escutar, mas aquela sensação de ter as costas encostando no banco, isso você pode ter certeza que vai acontecer muito mais rápido do que é com o veículo a combustão. Com relação a torque, você tem um torque do veículo elétrico muito mais instantâneo do que com relação ao veículo a combustão. Então, para os apaixonados de carro, isso também é uma coisa que faz diferença. Eu não sei, eu imagino que essa percepção para quem é, por exemplo, principalmente na minha idade, ao dirigir um carro elétrico, eu vou sentir ali diferença, vou ter que fazer uma transição cultural até, né? Para poder dirigir. Mas a gente vai continuar esse papo aqui sobre o carro, inclusive estava falando sobre o torque. Tem algumas peças que são especiais para os carros elétricos. Eu só queria fazer aqui um spoiler, que a gente vai falar inclusive sobre pneus de carros, outras peças que elas têm que ser especiais para os carros elétricos. Mas quem vai falar são os especialistas, eles é que entendem, não eu, né? Transição vai fazer uma pequena pausa, mas volta já falando sobre esse universo dos elétricos. Fica aí. Transição está de volta hoje falando sobre a indústria de carros elétricos no Brasil. Com a gente o Marcelo Vinícius de Paula, que é pesquisador e doutor em engenharia mecânica pela Unicamp, e o Fábio Alves, que é docente do curso de carros elétricos e híbridos e diretor da Escola de Aprendizagem Automotiva MECTEC. Bom, o tema agora que a gente vai falar sobre o universo que envolve o carro elétrico é que ele não é um carro comum. Como eu disse no final do bloco passado aqui, né? Não é um carro comum. Para lidar com ele precisa mudar conceitos, precisa aprender coisas novas. Transição foi até uma escola particular que capacita reparadores automotivos, ou aquilo que chamamos de mecânicos de automóveis. O Fábio, que está aqui com a gente, é personagem dessa reportagem com Bruno Mascarenhas, que a gente vai ver agora. Ele fala do curso intensivo, né, de 35 horas para reparadores de automóveis elétricos e híbridos. Vamos ver. A Escola de Aprendizagem Automotiva MECTEC existe desde 2018 e já capacitou milhares de alunos. O criador do curso, Fábio Alves, trabalha com reparação de automóveis há 30 anos. Foi instrutor do Senai por 17. Ele é dono de oficinas e sabe das dificuldades de se encontrar profissionais capacitados. Daí veio a ideia de criar a escola. Hoje nós damos todos os tipos de treinamento aqui, tanto para veículos a combustão como para veículos elétricos. Inclusive nós fomos a primeira escola em São Paulo, nós estamos 7 anos fazendo esse projeto de veículos elétricos aqui. A preocupação com o meio ambiente vem despertando nos trabalhadores o interesse por profissões que contribuam para a mitigação do aquecimento global, como reparador de carros híbridos e elétricos. O número de interessados aumenta a cada dia. De veículos elétricos, vamos falar assim, mais de uns 300, é uma quantidade grande de alunos aqui, cara. Isso só elétrico que eu estou falando. O curso conta com 30% de aulas teóricas
e 70% de aulas práticas. Os nossos alunos hoje têm vivência de oficina. Todos os carros que tem dentro da MECTEC, esses carros são carros extremamente ativos que funcionam e aonde eles fazem o treinamento e desenvolvimento nos veículos. Esses carros que estão aqui são todos desmontados. Então, ele vai conhecer o carro de começo, meio e fim. Ele tira desde a roda até o painel ali final. Depois eles montam de novo. Monta novamente e sai andando com o carro. A escola atende a alunos e alunas de todas as idades a partir de 15 anos e trabalha também um projeto de inclusão. Eu já tive alunos aqui de 15 anos de idade, que é o mínimo de idade para entrar, que estuda hoje, até hoje aqui com a gente. Já tive aluno de 60 a 65 anos e hoje nós temos até um projeto que é com alunos que são autistas, que tem nível de autismo. Que legal. Já está no projeto? Já está no nosso projeto e já temos alunos já sendo capacitados para entregar ele para o mercado. O professor Fábio Alves destaca a importância do curso para o mercado de trabalho, que tem carência de profissionais especializados em veículos elétricos e híbridos. Oficinas e concessionárias o procuram com frequência. A gente tem hoje, acho que por dia aqui, acho que 1, 2 ou 3 empresas ligando para a gente, pedindo se nós temos profissionais para poder indicar para eles. A procura está muito grande, o mercado está um pouco escasso em relação à mão de obra, né, de reparadores. Uma evidência de que a escola MECTEC conquistou prestígio no mercado de capacitação de profissionais veio do convite da Prefeitura de Camaçari, na Bahia. O motivo do convite é a instalação da montadora de carros elétricos chinesa BYD na cidade. Entrou em contato com a gente para ver um projeto para a gente montar uma base nossa lá para poder capacitar a galera que vão entrar nessa fábrica. Está em negociação entre um intermediário lá, mas a gente não sabe a que ponto está e a que ponto vai chegar essa evolução. A MECTEC tem prestígio também no mundo acadêmico. Nós temos apoio de uma faculdade de Minas Gerais, nós temos o apoio de uma galera da Mauá, temos apoios da faculdade de São Bernardo. Existem alguns engenheiros que hoje são engenheiros que estão fazendo alguns projetos de BMS, de bateria, tudo no time da MECTEC aqui com a gente. Muito bem, é um universo novo que se cria a partir do carro elétrico, né? Antes de a gente falar aqui sobre formação, sobre o mercado de trabalho que você disse aqui na reportagem que é escasso, né? Ou seja, tem bastante. Dá um exemplo aqui, esses dias eu notei um vazamento no meu carro ali, né? Enfim, um líquido, fui ver, era a água do reservatório de radiador, enfim, né? Aí tive que levar no mecânico, o mecânico viu, olha, deve estar com vazamentinho aqui, precisa consertar, tal. Quando eu tenho um carro elétrico, o que eu tenho que ficar preocupado, né? Qual que vai ser a minha... Você deu problema, vai dar problema, como é que muda essa percepção? Cara, existe as manutenções sim. O carro elétrico você precisa ter um certo planejamento de manutenção. Porque ele tem, por incrível que pareça, né? O carro elétrico tem líquido de arrefecimento. Né? Então nós temos hoje o líquido de arrefecimento para o sistema da bateria, nós temos o líquido de arrefecimento do sistema das máquinas que estão ali dentro. Então assim, existe o plano de manutenção, tem que ser cumprido. Ele tem todo um processo, a diferença é só que nós não temos o motor térmico ali. O resto tudo vai funcionar. Eu não preciso trocar o óleo do carro, porque acho que no carro elétrico não tem, né? Ou tem? Só que nós temos óleo nos diferenciais. Então tem um diferencial. Tem carro que tem um diferencial, que ele vai óleo. Inclusive no treinamento que a gente passa dentro da MECTEC, nós abrimos todos o diferencial para mostrar para a galera. Falar, olha como ele funciona. É uma máquina acoplada num diferencial e faz a movimentação, a rolagem do veículo. Certo. Mas ali tem óleo também. Então ali tem óleo, ali tem retentor. Nós temos os fluidos de freio também. Tem as pastilhas de freio. É tudo comum. Assim, não, freio, né? Óbvio que a gente tem, né? Mas assim, tem que ter algumas coisas no motor a combustão que a gente está acostumado, né? Sim. E aí, assim, será que no carro elétrico é diferente? Como é que eu vou ter que ficar atento aos sinais de que, ele vai dar problema, ele vai quebrar, ou ele não vai quebrar, ou ele não quebra, né? Sobre isso que eu estou dizendo. Quebrar vai, tá? Hoje, como falou na reportagem, eu sou dono de algumas Bosch, né? Eu tenho uma franquia da Bosch aí, e hoje eu já recebo os carros elétricos vindo de todo quanto é lugar de São Paulo.
para a gente fazer. Então, são manutenções, são carros que já passaram por enchente, que o carro parou, são carros que bateu embaixo, danificou a bateria, são carros que dão um problema no diferencial, o cara acha que é um pane elétrico, são carros com bateria estacionária que tem problema de conexão de bateria. Tudo isso a gente faz manutenção lá. Então, assim, a manutenção está chegando, né? Como falou, eu venho com esse treinamento há 8 anos atrás. Quando eu falei em passar esse treinamento na oficina, me chamaram de louco lá dentro da escola. Você está louco? Isso nunca vai acontecer, nunca vai acontecer. E aí a gente fez um termômetro ali, uma publicação. Na época deu quase 200 pessoas inscritas para fazer um aulão gratuito. E aí a gente não percebeu a evolução da pessoa querer estar com aquilo, já implantando dentro da oficina. Só que de uns 2 anos para cá, agora bateu o desespero. Agora não tem o que fazer. Agora a realidade está aí. A realidade está na porta. Tá aí. Entendeu? A gente escuta muito, será que isso vai acontecer de fato? Vai. Acontecendo não já, tem né? mais como voltar atrás. Marcelo, eu quero perguntar para você também a respeito na questão da universidade, da academia, né? Assim, a gente tem a escola que é a MECTEC, que o Fábio está aqui e tal, e as universidades, como é que elas estão lidando com isso? Existem cursos especiais para preparar as pessoas, para desenvolver tecnologias para a fabricação dos carros? Eu sei que você já disse um pouco no primeiro bloco sobre isso, mas como é que está o comportamento da academia em relação à produção do carro elétrico, a manutenção do carro elétrico? Então, André, uma outra coisa que é importante, pensando na manutenção primeiro, os veículos elétricos eles são muito mais sensoriados, eles têm muito mais instrumentação do que os veículos convencionais. Então, quando começar a ter algum indício de falha, o próprio veículo vai avisar o motorista também se ele precisa ou não levar e qual vai ser o problema que precisa ser corrigido. Com relação à relação entre a evolução da indústria e as universidades, isso está crescendo bastante hoje, principalmente com os incentivos governamentais. Tem alguns editais governamentais para a criação de centros temáticos, por exemplo. E, inclusive, na Unicamp, a gente acabou de aprovar um centro temático, que é o CEMOB, que é o Centro de Mobilidade Elétrica, onde a gente vai ter uma relação bem próxima com a indústria. E uma das coisas que a gente vai fazer nesse centro é trazer problemas da indústria para a academia, para que dentro da academia a gente ajude a solucionar esses problemas e, ao mesmo tempo, a gente possa fazer um treinamento de pessoas para trabalhar, ter uma mão de obra qualificada para inserir essas pessoas no mercado, já que é um mercado muito recente, né? Então, a maior parte da evolução que ocorre hoje com relação à participação da universidade dentro da evolução dos veículos elétricos na sociedade vem da indústria. Então, nós temos a indústria trazendo problemas reais para a universidade e a universidade usando os cérebros que tem ali dentro para tratar esses problemas e dar um retorno para a sociedade. Certo. Marcelo, isso vai de encontro até o que o Fábio estava dizendo aqui a respeito de ser visionário, né? Ali, algum tempo atrás, 8 anos, né, no caso aqui, disse que você vou começar, né, a investir nisso, enfim, vou começar a passear nesse parque, vamos dizer, e chamaram ele de meio doido, né? Mas, enfim, a realidade está aí e agora até o Marcelo corrobora com essa, enfim, né, com esse fato de que a realidade está aí, a academia está se adaptando, enfim, né? Agora, quando a gente fala e essa realidade está aí, a gente não pode deixar, e a gente está falando aqui sobre manutenção, a gente pode deixar algumas informações que a gente vai desmistificar aqui, saber se são verdadeiras ou não, que a gente fala sobre a obsolência do carro, né? A gente está falando sobre manutenção, sobre preparação, sobre entender como funciona o carro, sobre, enfim, ele te dá todas as informações, mas muito se diz a respeito da obsolência desse carro, né? Que depois de um certo tempo ele vira, e até por isso algumas pessoas não gostam do carro elétrico, ou dizem não gostar por causa disso, que ele chega depois de um tempo, vocês têm que simplesmente descartar, porque ele não vai funcionar mais, você tem que trocar a bateria, porque a bateria acabou o tempo de vida útil e é o item mais caro. Como é que é isso? É isso mesmo ou não? Então, veja bem, André, o grande desafio do carro elétrico seria isso mesmo, tá? Todo mundo está surfando nessa onda de falar assim, ó, eu vou usar o carro um tempo e vou descartar o veículo. Não é bem por aí. Eu acredito que as indústrias, elas estão com um propósito de vir com reposição de peça. Hoje nós temos um maior problema, o que seria? São a importação, são baterias.
Mas hoje, no treinamento que a gente passa, a gente ensina o cara até a arrumar uma bateria. O nosso maior problema é ter o insumo daquela bateria. Mas hoje, todos os alunos da MECTEC, eles estão habilitados a fazer todo o processo. Se ele tiver que trocar uma célula, ele vai trocar. Se ele tiver que fazer um balanceamento de célula, ele vai trocar. Se ele tiver que fazer o ciclo de carga inteira da bateria, ele vai fazer. O nosso problema está em peça. Então, eu acredito que as montadoras vão começar a pensar nisso. Porque, vamos falar o seguinte, nós estamos falando de um veículo elétrico, mas a gente tem carro a combustão que nós não temos peças aqui também. E o que a gente faz com esses carros quando quebrar? Exato. Entendeu? Principalmente aqueles que não têm, aqueles que é inclusive uma política, né, de manutenção, de você fabricar peças para veículos com até 10 anos, né? Então, você Sim. tem um carro que parou de ser fabricado há 10 anos e não tem nenhum similar no mercado, você não tem peça para aquele carro também. Isso acontece, então, né? Com certeza. A gente sabe, André, que a montadora hoje, ela não vive de reparo, ela vive de venda de carro. Né? Então, acredito que eles entendam que esses carros futuros, o objetivo é fazer o quê? A substituição do carro. Ou até mesmo eles poder vir fazer a compra do próprio veículo. Existem algumas empresas que já estão falando, ó, você pega o seu carro, usa tanto tempo, a gente recompra esse veículo novamente. Né? Então, quer dizer, esses veículos vão ser o quê? Destruídos por elas? Ou elas vão, né? Então, como que vai ser feito isso daí? Então, é uma incógnita. Agora, o uso da bateria, eu posso usar ela? Posso, eu tenho várias finalidades que eu posso fazer com essa bateria pós a vida útil do veículo, entendeu? Não preciso descartar o veículo por causa da bateria. Com certeza. Eu estou perguntando isso até pelo fato de você, quando você compra um carro, depois você sempre imagina no valor de revenda, né? Você nunca imagina que você levou, como acontece, por exemplo, nos Estados Unidos hoje, que tem muito depósito de lixo de carro, né? As pessoas simplesmente abandonam, pagam uma taxa e tudo, o que não é a realidade do Brasil, a realidade econômica, inclusive, né? Você tem essa nossa frota hoje, ela, em média, o que ela tem 10 anos, 5, 10 anos, as pessoas não têm um carro... Você não tem o hábito, e é o poder econômico de... Né, é que na realidade, né, se a gente for falar assim nos países lá fora, eles não têm intenção de manutenção porque eles não têm mão de obra, né? Eles não têm mão de obra para isso qualificada. Então eles vêm buscar as mãos de obra de fora. Eu tenho alunos hoje da MECTEC que estão contratando e levando tudo para fora, para fazer reparo lá. Então os técnicos lá são bastante importantes lá. Então, para eles o que interessa? Deu um problema no carro, não conseguiu resolver, paga aquela taxa, descarta ele lá no lixo deles lá e acabou. Mas no Brasil a cultura é outra, não tem jeito. Aqui o cara vai usar o carro até conseguir, né? Quero ouvir o Marcelo também sobre isso, sobre essa coisa da reciclagem do carro, né? Como é que é a sua visão a respeito do tempo de vida útil do carro elétrico, Marcelo? Olha, eu compartilho da opinião. Eu acho que hoje o principal aspecto que leva o cidadão a acreditar que o veículo não tem uma vida útil longa são as baterias. Então, isso já está sendo atacado pela academia, né? Então, nós temos pesquisas aí para desenvolver baterias com uma vida útil maior. E, além disso, mesmo as baterias de hoje, que são as baterias baseadas em lítio, né? Nós temos a segunda vida dessa bateria, que é igual que a gente viu no primeiro bloco de reportagem aqui do programa. Essas baterias, elas podem ser recompradas pelo fabricante e ser revendidas como uma bateria usada para sistemas de armazenamento residencial ou hospitalar, ou então em parceria com energia solar fotovoltaica. Então é um outro mercado, mas fica claro que existe solução, fica claro que principalmente partindo do fabricante, essas baterias poderiam ser recompradas ou substituídas para o cliente final, que é quem comprou esse veículo elétrico e chegou esse momento de fazer a troca, para que ele também não saia no prejuízo. Então, é um outro mercado que está aparecendo aí, que é o das baterias de segunda vida. Né? Certo. Por que a gente está dizendo tudo isso? A gente está aqui, só quero reforçar que o intuito do programa é justamente falar sobre a reindustrialização do Brasil. A industrialização do Brasil que vai trazer mais emprego, mais renda, vai mudar a nossa vida, né? Trazer benefícios para a nossa vida, enfim, fazer com que o país se desenvolva mais por meio da sua indústria. E o carro elétrico, a gente está vendo aqui pela conversa com o Fábio e com o Marcelo, né, que está lá em Campinas, conversando com a gente de maneira online, de forma online, que o carro elétrico pode ser, né, a gente está aqui tendo sentimentos positivos a respeito do carro elétrico, apesar de tudo que dizem, que o carro elétrico pode sim ser um grande indutor do desenvolvimento do país por meio da indústria. Vamos continuar falando sobre o carro elétrico no próximo bloco? Fica aí que a gente volta já com Transição.
O Transição de hoje está de volta. O tema é a indústria dos carros elétricos no Brasil. Com a gente está aqui o Marcelo Vinícius de Paula, né, online aqui direto de Campinas. Ele é pesquisador e doutor em engenharia mecânica pela Unicamp. E com a gente no estúdio o Fábio Alves, que é docente no curso de carros elétricos e híbridos e diretor da Escola de Aprendizagem Automotiva MECTEC, que a gente conheceu no outro bloco, que é muito bacana. Bom, a gente continua falando aqui sobre carros elétricos. Agora a gente vai falar sobre a cadeia produtiva, né, desse setor, do setor do carro elétrico. Como em todo setor, tem um círculo de produção para poder viabilizar a fabricação de um produto. Para a produção, por exemplo, de um carro elétrico, como eu já disse agora, momentos atrás no programa, é preciso peças especiais, materiais especiais, plásticos especiais, polímeros especiais, como se diz, não é? Diferentes de um carro a combustão. Por exemplo, algumas dessas peças são os próprios pneus. Tem uma matéria do Estadão, inclusive, em que mostra a Continental, aquela fabricante de pneus, explicando que os pneus utilizados pelos carros elétricos, eles têm que ser fabricados com compostos mais resistentes, com desenhos diferentes, mais sofisticados, porque o torque do carro é outro, a condição de rodagem é outra. E isso o Fábio e o Marcelo já disseram aqui pra gente hoje. Agora, o que mais a gente pode citar como equipamentos especiais que um carro elétrico precisa ter e que a cadeia produtiva da indústria automobilística vai precisar se atualizar para poder atender essas demandas, Fábio? Cara, é assim, já começa pneu, roda, você já vê que a gente tem um diferencial, né? Todo mundo acha que o carro elétrico tem uma roda feia, né? O cara olha, puta, que roda feia, cara. Não, mas existe um propósito ali. O que a gente preserva mais dentro, que a gente vê que algumas montadoras não estão se preocupando, são com as partes de segurança dos carros, né? Quando esse carro chega dentro da oficina, eles não abrem, principalmente para os reparadores, aquela maneira como que ele pode mexer de uma forma mais segura. Então, isso já está bem, assim, ruim por causa dos reparadores. Então, o cara ele vai acabando mexendo ali e ele não sabe o que ele está fazendo. Então, o que a gente acredita que deve ter ali? Uma parte de segurança maior, eles iam entregar isso para a gente, entendeu? Essas partes materiais não são muito diferentes do que a gente vê. A gente tem que tomar cuidado. Existe aquele carro que ele é produzido elétrico e tem aquele carro que é eletrificado. Então, se você pegar aí uma, não vamos falar da empresa, mas se você pegar uma empresa aí, eles acabaram eletrificando alguns carros e jogaram para o mercado e colocou ali. Então, vamos falar que tem um franquise montado ali, né? Então, tem que tomar cuidado, exemplo, porque a segurança já não tem, né? Vamos nos aprofundar sobre esse carro eletrificado. O que é um carro eletrificado? Ele é um carro a combustão que se tornou elétrico? Explica melhor. Você imagina o seguinte, aquela montadora que tem uma grande quantidade daquele carro parado, não saiu, eu vou catar um kit completo de um elétrico, colocar em cima dele. É como você vê bastante empresa de ônibus está fazendo aí hoje. É diferente de você pegar, vamos falar assim, a Scania vai montar um ônibus elétrico. A BYD veio com ônibus elétrico. Então tem um propósito completamente oposto um do outro. Será que quem é mais preparado? O ônibus montado da BYD ou a Volvo que está montando o ônibus? Ou a Scania? Você me responde. Então eu acho que a preparação maior é da BYD. Porque o carro já está todo projetado para isso. Tá, no caso você cita a Volvo. A Volvo ela tem sido considerada... Só por um nome, para dar um exemplo de uma marca e outra. De carros eletrificados, enfim, a Volvo ela é reconhecida internacionalmente como uma marca de excelência, né? Sim. Então aqui só para a gente deixar claro aqui que a gente não estamos colocando nada em questão, nem de qualidade, nem nada, né? Mas eu quero ver do Marcelo também a respeito da cadeia produtiva que envolve o setor automotivo no que se diz respeito aos elétricos. A academia está se preparando para isso também, envolve estudos, envolve pesquisas. Como é que é isso, Marcelo? Sim, é isso mesmo, André. Então, quando a gente para pensar no veículo elétrico ou híbrido, são componentes muito diferentes ali, além de todos os semelhantes que a gente tem novos componentes presentes ali no veículo. Então, mesmo nos veículos antigos ali, a gente tinha a presença do alternador, agora a gente tem motores elétricos de potência bem maior do que era o alternador antigo. Além disso, a gente precisa de inversores para fazer o acionamento desses motores. A gente tem conversores de energia que mudam o nível de tensão de um certo ponto do veículo para outro. Então, por exemplo, nós temos a tensão elétrica que é utilizada para alimentar os motores, ela é alta, ela é, em alguns casos, chegando aí a 400, 800 volts, dependendo de qual veículo que a gente está falando. E
por outro lado, a gente precisa de ter 12 volts, a gente precisa de ter 24 volts ali disponível para o motorista. Então é necessário ali uma conversão de nível de energia que necessita de um novo componente, que é o conversor CCCC, que a gente chama. Então a academia entra nesse aspecto de estudar essas topologias de conversores, estudar todas essas tecnologias e cada componente que compõe o veículo elétrico ou híbrido. Então, outro aspecto que é importante da gente pensar é que existem várias arquiteturas de veículo híbrido, principalmente, que existem, né, na indústria hoje. Nós temos as arquiteturas que a gente chama de arquitetura série, arquitetura paralelo, power split, a série paralelo e uma infinidade de variações dessas. E cada uma dessas arquiteturas vai exigir, vai necessitar de diferentes componentes. Então, além dos componentes que já existem hoje nos veículos convencionais, tem a adição desses novos componentes e a academia entra estudando isso, mas também é necessário uma cadeia produtiva para produzir todos esses novos componentes. Então, é um mercado, novamente, é uma reinvenção da indústria aqui no Brasil, pensando no desenvolvimento de todos esses componentes, se a gente quiser pensar na nacionalização do produto, né? Certo. A gente pode falar numa expansão, né, do setor, então, né, com a cadeia produtiva, o setor, a indústria automobilística. Eu acho que ele não está ouvindo aqui a gente, Marcelo. Marcelo? Não está ouvindo? Voltou, agora voltou. Agora sim, pronto, vamos lá então. Seguindo, o que eu disse é a respeito de uma expansão. A gente pode falar que é possível haver uma expansão da indústria automobilística e da cadeia produtiva por causa dos elétricos, né? Isso mesmo, isso mesmo. Quando a gente para pensar que existem todos esses novos componentes diferentes, é necessário que ou a indústria existente ela se reinvente ou que surjam novos players no mercado que vão ser os fornecedores desses componentes para as montadoras. E hoje nós temos alguns fabricantes aqui no Brasil que fazem equipamentos desse tipo, mas a maioria é importado, seja da China, seja da Europa ou dos Estados Unidos. Certo, esse é um grande desafio então, né? Fazer com que a indústria e a cadeia produtiva seja nacional, porque a gente já disse aqui, por exemplo, a GWM, no começo da entrevista, no começo do programa que a gente mostrou a reportagem, eles falam sobre a previsão de 60% de conteúdo nacional na produção dos carros elétricos já para 2025, o que, assim, acho que para um primeiro momento não é pouca coisa, né? Pelo menos a gente está dando um caminho aí. Agora, eu vou tentar problematizar um pouquinho mais aqui, falar sobre o uso do carro elétrico. Só que deixar claro aqui que eu não estou fazendo aqui papel de advogado do diabo nem nada, não estou falando contra carro elétrico, não é isso. Mas é colocar são realmente algumas dúvidas, algumas questões que estão aí na sociedade, né? Hoje em dia, para a gente começar, para poder contextualizar, hoje em dia, qual é o carro que é comercializado no Brasil elétrico que tem maior autonomia, Fábio? Você fala 100% elétrico? 100% elétrico. Então, hoje em dia você tem que fazer seu plano de negócio na hora de você comprar um carro elétrico, certo? Para que você vai usar esse carro elétrico? Então, a pessoa está ouvindo falar carro elétrico, eu vou surfar nessa onda, eu vou comprar um carro elétrico. Mas aí, de repente, o cara fala assim, eu moro lá em Campinas, eu vou vir trabalhar em São Paulo todo dia. Esse carro vai ser viável para ele? Não. Ele vai te entregar uma autonomia de 400 km, 350 km? Ele vai fazer? Não. Mas agora eu quero comprar um carro elétrico para mim andar aqui, em São Paulo. Vou andar aqui na Paulista. Beleza. Ele vai ter uma autonomia boa. Então, um dos maiores problemas que está tendo hoje é o seguinte, quando o cara fala em ter um carro elétrico, híbrido ou um híbrido plug-in, ele tem que saber qual vai ser a finalidade de uso dele. Porque o que mais frustra, normalmente, seria essa situação. É essa a pergunta que eu ia fazer. Eu vi recentemente um anúncio, eu gosto muito de carro SUV, de carro de perua, né? Assim, e eu vi um anúncio da GM há pouco tempo sobre uma Blazer que eles estão fabricando, né? Não é no Brasil ainda, acredito que deva ser no México, como a maior parte dos carros importados da Chevrolet, que é uma Blazer que ela é 100% elétrica e a autonomia dela é de 485 quilômetros, ou por volta disso. Se você pegar um automóvel desse tipo, uma SUV ou uma perua, ela é um carro pesada, né? Para viagem, né? E aí, assim, você sai lá do interior do estado de São Paulo, vem para uma praia, por exemplo, ou sei lá, você vai fazer uma viagem com um carro desse,
Você até tem uma autonomia, vamos dizer, razoável, né? Se você pegar esses carros hoje em dia da própria GM, uma Spin, por exemplo, ela tem uma autonomia de 550, 600 quilômetros na gasolina. Isso não tá muito diferente, né? Mas o problema é assim, você sai lá do interior, você vai para um lugar que fica a 500 quilômetros de distância, você tem que parar num local para poder recarregar o carro, né? E aí, ou então, se você viajou, conseguiu chegar no seu destino, você precisa achar um ponto de recarga do seu carro, um ponto para você abastecer seu carro. Eu tenho um dado aqui que hoje a gente tem pouco mais de 4.500 pontos de recarga, apesar de a meta ser até 10 mil, de 10 mil pontos de recarga até 2028. Isso resolve, isso frustra o usuário do carro elétrico? Como é que fica essa relação? Bom, vamos lá. Falando do usuário do carro elétrico, torno a dizer, o cara, para ele ter um carro elétrico, ele tem que saber o que ele está comprando. Não adianta um aventureiro comprar um carro elétrico que ele não vai ter sucesso, tá? Então, hoje, o que a gente tem que entender? Se você pegar uma Spin, você vai andar com uma Spin 600 km, você vai fazer numa estrada, não vai? E aqui dentro, será que você consegue essa autonomia de 600? Não. Pelo então, contrário, quem tem Spin sabe. Justamente. Então vamos fazer o circuito inverso, né? O carro elétrico na estrada, ele não faz o papel da Spin. E a Spin não faz o papel dele aqui, rodando na cidade, ok? Pontos de recarga, legal. Hoje qualquer hotel que você vai, ele tem uma tomada ali, porque os carros existe um dispositivo, que é um carregador portátil, que você pode fazer o ciclo de carga ali, ok? Mas também nós temos os carregadores em estradas, que são os carregadores rápidos. Aí vai aquilo. Se você utilizar muito esse carregador, você pode sacrificar a vida da sua bateria, o ciclo de carga dela. E também lembrando, lembra lá atrás do GNV? Quando o cara falava assim, ó, eu vou colocar o GNV no meu carro, aí eu vou para o Rio de Janeiro, eu tenho que fazer o quê? Fazer uma estratégia de rota, alguns locais onde eu tenho que parar para fazer o abastecimento, né? Porque ele queria economia. A mesma coisa você vai ter que fazer com um carro elétrico. Então, assim, o cara que compra, ele sabe que ele vai ter esse transtorno, ele sabe que vai ter que ter uma disciplina diferenciada e ele vai ter que respeitar o que o carro está oferecendo para ele, certo? Então, só para você ter uma ideia, André, até o modo de pilotagem do carro tem diferença. Então, se eu pegar a estrada, eu não consigo fazer regeneração de carga. Então, dependendo da minha frenagem, eu consigo usar minha frenagem com regeneração de carga. Então, a gente tem todos esses aspectos. Então, o cara tem que entender. Se eu sou um cara que viajo, eu preciso ter um carro o quê? Híbrido. Se eu for um cara que eu ando na cidade, eu preciso ter um carro elétrico. Entendeu? Então, são essas colocações que ainda o pessoal não está conseguindo entender. Sim. Marcelo, queria que você comentasse sobre isso. Sim, eu acho que vai muito do perfil do usuário. Então, existem estudos aí que mostram que o usuário médio ele tem viagens aí, em 80% dos casos, menor do que 160 quilômetros diários, né? 80% dos usuários de veículos têm viagens menores do que 160 quilômetros diários. E isso indica para a gente que a autonomia que a gente tem hoje para veículos elétricos já seria suficiente. De todo modo, a gente tem outros veículos aí híbridos, né? Aí quando a gente quer um veículo com autonomia grande, a gente pensa em veículos híbridos, chegando aí a 1.100 quilômetros de autonomia, juntando tudo, né? Juntando a elétrica com a autonomia da parte de combustão. E, bom, esses veículos com autonomia maior, eles, em alguns casos, eles nem precisam de uma recarga elétrica, eles podem ter uma recarga só de combustível fóssil ou etanol, por exemplo, né? Em alguns, esperamos que no ano que vem a gente já consiga isso, mas hoje com combustíveis fósseis, e que esse próprio combustível fóssil vai ser utilizado para reabastecer a bateria. Em outros casos, de um outro ponto de vista, na realidade, quando a gente para pensar na infraestrutura de recarga, aqui no Sudeste, principalmente em São Paulo, isso está começando a deixar de ser um problema. Mas quando a gente pensa num país tão grande quanto o Brasil, né, quando a gente quer uma abrangência nacional, se eu for planejar uma viagem hoje daqui para Belém, no Pará, ou daqui para algum lugar no Nordeste, eu com certeza, se eu tiver um veículo elétrico, eu vou encontrar dificuldade. Então, é claro que a gente pode ir para as alternativas de ter os carregadores
on-board, né, de ter os carregadores que já vem com o veículo para a gente só ligar na tomada. Então essa é uma opção, mas essa é uma recarga lenta, é uma recarga que dura a noite toda. Uhum. O ideal é que quando eu vá fazer viagens mais longas, eu tenha a possibilidade de fazer a recarga rápida, né? Então é um desafio que a gente enfrenta hoje, Sim. mas que o governo vem incentivando a expansão do número de estações de recarga, e eu acredito que precisa ainda de um pouco mais de incentivo governamental, principalmente com relação às taxas que são cobradas e que podem ser ou não cobradas dessas estações de recarga, para que a gente tenha uma expansão da quantidade de possibilidades, da quantidade de estações disponíveis para o usuário. Quando a gente conseguir fazer isso, aí sim vai deixar de ser um problema a gente fazer viagens longas com veículos elétricos puros. Muito bem. O que a gente está dizendo aqui que eu acho que precisa ficar aqui como um resumo, ficar claro, é que assim, a gente tem algumas culturas, a gente tem alguns métodos na nossa vida, algumas coisas que a gente faz que a gente precisa repensar. O mundo está, enfim, a natureza está dando o seu recado, né, de que o homem precisa recalcular aquilo que faz para não destruir o planeta. A gente tem falado sobre sustentabilidade aqui e tudo, e o carro a combustão ele realmente precisa ser substituído. A maneira como a gente usa, como o Fábio disse aqui, a maneira como a gente usa o carro, para que a gente usa o carro, como, enfim, a gente vai usar, fazer as nossas viagens, enfim, se a gente precisa realmente de um carro para fazer, enfim, uma viagem para a praia, ou enfim, qualquer coisa. Tudo isso precisa ser repensado e a gente tem que entender que o mundo precisa dessas soluções. O carro elétrico, como o Fábio disse aqui ao longo do programa também, é uma realidade, é algo que precisa ser pensado, precisa se modernizar, está se modernizando. A gente não pode cobrar que hoje a gente tenha vários pontos de recarga, porque a história está só começando, apesar de ser uma realidade, ela está só começando e tem muita coisa para evoluir ainda, não é, Fábio? Verdade. Então, assim, a gente está bem no começo. Só para a gente está chegando ao fim do programa, a gente está no começo do carro elétrico, mas no fim do programa sobre isso. Só assim, uma palavra bem rápida dos dois aqui. Carro elétrico, vale a pena ou não? Vale a pena. Marcelo, vale a pena ou não vale? Vale a pena, sim. Com certeza vale a pena e vai valer cada vez mais. Então é isso, a gente quer deixar... Só a MacTech, como é que a gente faz para achar ela nas redes sociais, internet, conhecer um pouco mais? Bom, legal. A MacTech hoje tem o Instagram dela, tem o Facebook, a gente tem várias publicações que a gente põe no TikTok ali. Se eu procurar aqui MacTech como está na sua camisa... Se procurar aqui, está na minha camisa aqui, está aqui. A MacTech, Escola de Aprendizagem Automotiva. Google, hein? Atenção. E você, Isso. Marcelo, como é que a gente faz para conhecer o teu trabalho na Unicamp? Sem redes sociais? Como é que a gente te acha? Bom, vou aproveitar o espaço aqui então para convidar vocês a conhecer o nosso site. Nós temos o lepounicamp.com. Então, o LEPO ele é um conjunto de laboratórios que pesquisa em eletrônica de potência, e ele é composto por 3 outros laboratórios, que é o Laboratório de Eletrificação Veicular, o Laboratório de Energia e Sistemas Eólicos e o Laboratório de Energia e Sistemas Fotovoltaicos. Então, nosso foco hoje é eletrificação veicular e energias renováveis. Então, eu convido vocês a darem uma olhada lá no www.lepounicamp.com para conhecer um pouco mais sobre o que a gente faz aqui no Unicamp. Marcelo, eu queria agradecer demais a sua participação aqui no Transição, o Fábio também. Agradecer a você que ficou com a gente até aqui. O Transição fica por aqui. Até a próxima semana com mais um assunto. Não esquece de ver a gente nas redes sociais, @RedeTVT, também no tvtnews.com.br/transição. A gente se fala no próximo. Até lá.